tá? Então, hoje, pessoal, nós vamos falar sobre o uso do computador pessoal e vou mostrar ali a montagem passo a passo para vocês. Pelo menos a gente vai tentar um pouco, né? Bom, galera, aí é o seguinte. Primeiro de tudo, o que a gente tem que pensar, né? Vocês estão numa fase, aí numa fase de curso que é, é, que assim, vocês já têm que saber, vocês têm que saber algumas coisas, tá? Por exemplo, eu já falei para vocês que vocês já têm que ter ideia de algumas coisas do nosso curso. Assim. Por exemplo, já consegui distinguir as diferenças das peças, né? Já consegui saber padrões e coisas assim. Né? Esse tipo de coisa vocês não podem mais ter dúvidas, tá? Então, eu sei que às vezes parece chato, repetitivo, tem algumas coisas que realmente a gente acaba falando por mais vezes, mas por que eu falo tanto? Primeiro, nós estamos tendo as aulas são online, né? Então, pela aula ser online, nós temos já uma dificuldade a mais, né? Por quê? Porque nós temos aí bem menos recursos de trabalho. Então, nesse período, né, eu não estou conseguindo ver o que vocês estão fazendo, principalmente a gente não tem uma base ali de trabalho, né, pessoal? Então, por isso que às vezes a gente tem que repetir tanta coisa. Outra coisa que vocês têm que já começar a fazer, e eu já falei isso para vocês, né? Vocês têm que começar já a ir atrás de manutenção, né? Por quê? Porque o primeiro passo, né, é vocês tentarem fazer. Então, o primeiro passo primordial é vocês pegarem e tentarem, né, dar manutenção nas coisas. É lógico, pessoal, que eu sei que tem muita coisa que é complexa ainda para vocês, tem muita coisa que é difícil, tem muita coisa que exige ter ferramenta para trabalhar, tá? Então, eu entendo tudo isso de vocês, mas se vocês não tomarem a iniciativa, né, vocês nunca vão começar, tá bom? Então, vocês têm que tomar a iniciativa de fazer as coisas, tá bom, pessoal? Então, já tem que ter esse conhecimento. Outra coisa que nós já discutimos muito é o que forma um computador pessoal, né? O que forma um computador pessoal são alguns itens, né? Placa-mãe, processador, memória e fonte. E no que nós discutimos, uma das coisas que ficaram bem evidentes é o que é o computador pessoal hoje. O que ele é para nós, né? Por exemplo, o que eu posso chamar de computador, tá? Então, tem várias coisas que eu posso estar chamando de computador. Então, hoje, a gente pode chamar o nosso celular de computador, hoje a gente pode estar chamando a nossa TV de computador. Por quê? Porque ela tem todos esses componentes. Então, todos esses componentes que nós vemos aí, né? Vocês estão olhando ali, os pequenos dispositivos também têm. Né? Tem dispositivo de armazenamento, né? Tudo isso ele tem. Tá? Então, a gente tem que ter consciência de que né, o termo computador cresceu muito. Tá? Então, várias coisas ali que antigamente nós não podíamos chamar de computador, hoje a gente obrigatoriamente tem que chamar, né?
Se você pegar, é lógico, pegar um livro de, sei lá, 15 anos atrás, né, ou 20 anos atrás, ele vai trazer as mesmas informações, né? Por exemplo, é, por exemplo, se você pegar um livro lá, um livro do Gabriel Torres, do professor Laércio Vasconcelos, e verificar os componentes, isso há 20 anos atrás, é evidente, você vai notar que não vai estar contemplado ali o seu celular, não vai estar contemplado ali uh, a sua TV. Esses dias eu tava passando na frente de uma loja assim, que vende eletroeletrônicos e eu vi uma lavadora de roupa que tinha Wi-Fi. Por quê? Porque hoje nós temos o termo internet das coisas, né? O IoT, e a internet das coisas ela vai servir para isso, né? Para trazer esses produtos para nós, para fazer com que mais e mais produtos tenham aí, né, essa capacidade, né, de tanto de trabalho quanto de uso. Então, qual que é a principal finalidade da internet das coisas? Primeiro de tudo, pessoal, é tornar a nossa vida melhor. Então, o primeiro passo é fazer com que nós consigamos, né, viver melhor ali, tá? Ter mais comodidade, tá? Essa é a função. Por exemplo, quando você pega uma casa e ela é inteira conectada, você vai ter mais conforto, tá? Isso, né, aumenta muito um monte de fatores da nossa vida, tá? Então, é isso que a internet das coisas vem fazer. Tem vários cursos que são relacionados ao IoT, tá? Então, tem vários cursos aí que a gente pode fazer. Eu já falei para vocês que lá dentro do, uh, dentro lá do site da Microsoft, você vai conseguir achar alguns cursos que podem te ajudar, tá bom? Bom, pessoal, então com base nisso, a gente já tem uma bagagem. O que eu quero de vocês? Eu preciso. Eu já fiz essa pergunta para vocês em algum momento da nossa vida aqui acadêmica. Em algum momento vocês já tiveram contato com essa pergunta. Mas o que eu quero que vocês respondam, né? Ou o que eu quero que vocês... Como está a atualização dessas questões hoje? Tá? Como é que hoje você responderia essas questões? Essas mesmas questões que nós já respondemos há algum tempo atrás. Tá? Vamos lá, pessoal. Tentem responder para mim, por favor, rapidinho.
Vamos lá, pessoal? Já deu tempo, né? Já deu tempo de escrever até demais. Bom, então, continuando aí, galera. Agora a gente vai ter um trabalho mais específico, né? Deixa eu falar pro meu cameraman aqui. A força. Pra ver se a gente consegue mostrar as coisas para vocês. Pessoal, vocês estão me escutando legal, né? O retorno é meio ruim. Bom, então vamos lá. Vamos abrir a câmera aqui. Vocês já viram essas peças algumas vezes, né? Então, aqui tem um computador. Na verdade, falta só uma coisa, que é a fonte. Só colocar ele aqui que é mais... Então, falta só uma coisinha que está aqui dentro, né? E é a nossa querida fonte de energia. Ela aqui bonitona, né? Então, então nós temos o restante tudo aqui. Então, tem a placa-mãe, tá? Tem o nosso processador, tem a nossa memória RAM, e aqui o nosso HD. Tá? Então, tá tudo que a gente precisa está aqui. Então, o que eu preciso que vocês sempre tenham em mente, tá? Todos esses, aqui em cima, mais a fonte, é um computador completo. Se eu montar esse computador aqui, ó, em cima dessa mesa, colocar energia, ligar no monitor, ele vai dar vídeo. Então, ele vai funcionar normalmente, tá bom? O que nós temos que tomar bastante cuidado? Na hora de montar, a maneira de segurar a peça, tem que tomar bastante cuidado, porque apesar de hoje as peças serem muito mais resistentes, apesar de hoje nós temos um conceito de hardware melhor, elas ainda, né, não são, elas são resistentes, mas não são infalíveis, né, não são infalíveis de queda. Então, o que eu procuro fazer? Eu procuro montar placa-mãe, processador e memória primeiro, tá? E depois eu jogo dentro do gabinete. Então, vamos lá. Então, ó, primeiro de tudo, essa placa padrão Intel LGA, para ver pelos contatinhos aqui, tá? Então a gente abre aqui, ó, o soquete, ele já vai vir por inteiro. Você tem que tomar bastante cuidado na posição do processador. Então você vai pegar o seu processador, posicionar ele de maneira já correta, verificar a posição dele e só vai soltar ele aqui em cima, tá? Cuidado para não arrastar ele, cuidado para não pôr ele de bico, porque se um componentezinho desse aqui sai do lugar, seu processador deixa de funcionar, tá? Depois é só vir, ó, tem a posição correta, você trava aí, tranquilo. Outra coisa que tem que tomar cuidado com esse processador, a gente já falei para vocês, com esse cooler, perdão. Esse cooler ele é o padrão Intel e essas travinhas de plástico, quando elas secam, elas deixam de funcionar muito fácil. Então, por isso tem que tomar cuidado. O que eu procuro fazer? Eu vejo se ele está destravado, tem que olhar aqui, ó, na perninha. Se a perninha não, se ela estiver assim, ó, travar uma. Se ela estiver assim, com a pontinha para fora, ela está travada. Então, ela não vai descer. Tem que girar, subir e voltar na posição correta. Então, você tem que vir aqui e colocar no lugar certo. Então, você vem, posiciona de uma maneira correta. E o que eu já procuro fazer? Eu já procuro fazer como se fosse um pré-encaixe. Já está meio encaixado aqui, tá? Aí depois é só apertar, a travinha vai fazer o serviço. Outra coisa que tem que tomar cuidado, não sei se vai dar a definição, vou tirar aqui para vocês verem também. Ó, aqui, ó, está escrito CPU fan. É aqui que você tem que ligar, tá? É onde está escrito CPU fan. Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque tem algumas placas que elas vêm com um conector bem similar a esse,
Só que é o da Chaquipan. Aqui, ó. Esse aqui já é de cor diferente, até para você não errar, mas tem um conector similar aqui, tá? Geralmente nas placas, inclusive, é da mesma cor. Mas se você ligar ele errado no Chaquipan, ele vai começar a dar mensagem de erro lá na sua build, tá? Bom, a memória RAM, evitar pegar nos contatos embaixo, tá? Você pode segurar assim, você pode segurar assim. O problema é aqui embaixo. E aí você vai ver qual a posição correta dela. Ela só tem uma posição de encaixe. Colocou um lado, colocou o outro, é só apertar. Beleza, está inserida aí a sua memória. Então, o que eu costumo fazer também, pessoal? Depois que eu fui lá, eu inseria tudo, eu procuro vir aqui, ó, e dou uma olhada se o cooler está bem preso. Então, ele tem que ficar muito bem fixo, tá bom? Ó, vamos colocar dentro do gabinete. Agora eu vou contar aqui com o meu cameraman. Bom, então, ó, o que você tem que ter em mente? Você já põe na posição correta a placa que ela vai ficar, tá? Afasta os cabos. Essa é uma máquina bem simples. E aí você já vai fazer o encaixe dela aqui. Encaixou ela, você vai notar que aqui embaixo, aqui, ó, tem a telinha, ela tem a posição certinha para ficar. Aqui, esse espelho, vocês estão vendo aqui, ele sai, e esse espelho é um para cada placa. Então, tem um espelho desse, cada placa tem o seu especificamente, tá? Vou pôr os dois parafusos aqui. Então, vamos lá, deixa eu só prender essa placa aqui para a gente poder... trabalhar melhor. Bom, vamos lá, então. Então, aqui, ó. Então, outra coisa que a gente tem que estar esperto, que eu já falei para vocês, primeiro que eu vou ligar é o conector de energia. Primeiro de 24 pinos, e vai energizar a sua placa-mãe. Você vai clicar, vai colocar ele aqui. Não tem como colocar errado, ó. Ele tem um lugar certinho, tem um desenho certinho, você vem aqui e vem. E o de 4 pinos, que é o de energia do processador. Se você esquecer de ligar esse aqui, o que vai acontecer? Você vai apertar o power lá, seu cooler vai girar, mas não vai dar vida. Tá? Então, lembrar sempre energia da placa e energia do processador. Como eu falei para vocês, alguns processadores eles exigem um pouco mais de energia, portanto, esse conector é um pouco maior, tem de 6 e de 8 pinos, tá? Já vou pôr o HD aqui. Esse gabinete é um pouquinho diferente. Por que eu estou falando que ele é diferente? Geralmente, a baia onde você põe o HD, ela não é nessa posição, tá? Ela é deitada na horizontal. Então, essa aqui que é na vertical, mas é porque o gabinete é pequenininho. Mas eu prender ele. Outra coisa, pessoal, o HD, procurem prender ele dos dois lados. Por quê? Porque o HD, como a gente sabe, ele é um disco, ele fica girando, tá? E aí, se ele tem qualquer movimentação, ele pode danificar o seu disco. Então, quando ele fica lá na posição horizontal, procure prender, abrir a tampa e prender dos dois lados, tá? Bom, liguei o HD SATA, esse é o cabo de energia SATA, já viu bastante vezes, várias vezes. Conectei energia, eu preciso conectar dados. Esse é o cabo de dados, tá? Vocês vão notar que ele está bem largo. O que eu costumo fazer? Eu tenho uma caneta, um lápis, né? Você vem aqui, ó, você dá uma girada, consegue organizar melhor esse cabo.
Virei, tá? Ó, aí você vai pôr aqui, você vai colocar ele aqui, ó, na conexão, na porta, e aí depois o outro a gente fica aqui, é a conexão de dados. Prontinho, tá ligado. Aí você consegue ter uma organização melhor, tá? Bom, aí aqui, ó, tem o cabo de áudio, a conexão de áudio. Você vai procurar onde está o áudio aqui na sua placa, tá? E aí a USB também veio inteira. É só procurar onde tem a USB. Não tem como conectar errado, tá? O áudio USB, agora falta só o painel frontal. Ele já ligou algumas vezes aí. Você vai achar onde está o front panel. Ele está aqui, ó, tá? E aí a gente vai ter aquele padrão lá. O lado do que está faltando é o power. Aqui na frente do power é o reset. Isso aqui bem escrito, bonitinho, né? É o que eu falei. Tá pô, power. Aqui do lado do reset, o HD LED. E do lado do HD LED tem o Power LED. E aí tá prontinho, pessoal. O que eu costumo fazer aqui também? Os cabos são meio desorganizados. Geralmente a gente pega um enforca-gato e vai organizando direitinho para ficar mais legal possível. Bom, eu preparei uma coisinha para vocês aqui. É uma novidade. Olha esse computador. Esse aqui, esse é um all-in-one. Tá? Então é aquele tudo em um só. Então o computador, é um monitor aqui atrás dele está as peças. Aí, olha como é que as peças ficam dispostas. Tá? Geralmente, se você for pegar ele, a estrutura é bem parecida com a de um notebook. Aqui está a placa-mãe, o processador está aqui embaixo. Ele utiliza uma memória de notebook, para ver aqui, tá? Aqui tem um cooler bem grande, dissipador de calor. Aqui a placa wireless, tá? Que é o chipset. O HD está aqui atrás. E aqui tem algumas interfaces que ligam lá o monitor. Tá? Mas, grande parte, por exemplo, o HD é comum, é um HD normal, tá? Só a memória que é de notebook e esse processador é específico para ele, é um A10 da AMD. Tá? Esse aqui, por exemplo, no caso, ele está com problema na placa-mãe. Então, assim, se ele vier a dar defeito, qual que é o problema dele? Não tem muito o que fazer. Para trocar uma placa dessa é muito específica, às vezes é difícil de encontrar, então a gente não sabe criar a viabilidade de trocar ela. Tá? Eu ainda estou vendo se é realmente a placa, tem que terminar de desmontar e ligar lá para ver se realmente é problema na placa-mãe. Certo, pessoal? Vou voltar ele aqui. Voltar. Bom, galera, então a montagem é mais ou menos isso aí, não foge muito. O que nós temos que ver ainda, lá da parte de manutenção preventiva? Né? Nós temos que ver toda aquela parte, por exemplo, ali que eu acabei fazendo de propósito, eu não troquei a pasta térmica, por exemplo, isso aí nós vamos fazer em sala, tá? Quando vocês puderem voltar, tá bom? Bom, e aí tem algumas coisas que eu queria falar para vocês também. Por exemplo, como é que eu faço para testar uma fonte? Para verificar se a fonte realmente está funcionando, tá? Bom, vocês vão notar, eu vou tirar a fonte aqui rapidinho, vou mostrar um negócio para vocês.
Só compartilhar aqui a câmera de novo com vocês. Para mostrar um negócio. Então, ó, aqui na fonte, vocês vão notar que tem vários conectores. Aí tem um conector preto, tem vários conectores pretos, perdão, e um verde. Vocês vão pegar um clipe, conecta nesse verde e qualquer um dos pretos. Aí só ligar na energia e a sua fonte, se ela girar o cooler, ela está funcionando. Na verdade, você não pode falar que ela está funcionando, ela está ligando, né, pessoal? Não, porque falar que ela está funcionando porque ela girou o cooler, você não pode falar isso, mas ela está ligando, né? Aí você tem que fazer, tem que ir lá, pegar o multímetro e ir medindo a tensão para ver se essa tensão está correta ou não, tá? Então, além de você medir ela com o nosso ali vendo se ela está energizando, você também tem que pegar um multímetro, né, e medi-la, tá? Então, eu falei para vocês, tomar bastante cuidado, eu sei que às vezes é repetitivo, às vezes a gente fala muitas vezes isso aí para vocês, mas, pessoal, eu falo porque tem muito erro disso aí, tá? Não esqueçam de ligar a alimentação do processador. Não pode esquecer. Tá? Por que não pode esquecer? Porque se você não ligar, o que vai acontecer, não vai dar aviso. Tá? Outra coisa, que pode ocasionar, que pode acontecer quando sua memória RAM está com problema. O que vai acontecer é não dar aviso. Tá? Evitem passar borracha na memória. Não é bom. Tá? A memória pode vir a não ligar mais, a memória pode vir até a danificar de vez. Ah, professor, mas eu fui num cliente meu e lá só tinha a borracha, não tinha limpa-contato, que seria o ideal. O que eu faço? Aí não tem o que fazer, né? Aí é questão de é o que tem. É lógico, pessoal, que não é porque você uma vez você chegou e limpou a memória com borracha, ela vai deixar de funcionar. Não é assim que funciona, tá? Mas, se você fizer isso constantemente, é lógico, vai tirar o suco ali e ela vai parar de funcionar. Vamos dar a manutenção no HD. O HD, ele é físico, ele é mecânico. Como ele é mecânico, é não deixar ele vir a dar problema. Tem alguns programas que testam HD e quando o bad block ou quando o problema é lógico, tá? Ele até costuma resolver, tá? Então, mas se o problema for físico, ele não tem o que fazer, tá bom? SSD não tem o que fazer, se vier dar problema, tá? E o M2 ainda é muito novo, a gente não tem o que falar como se dá a manutenção preventiva dele. Se vocês pegarem uma máquina e ela for IDE ainda, tá? Eu já falei para vocês que ela vai ser uma máquina muito velha. Então, o que acontece? O seu HD, ele é IDE e ele já está apresentando defeito, né? Ele já até passou da conta, tá? E o HD SATA, foi o que eu falei para vocês, o HD ele não tem muito o que fazer para dar manutenção, tá bom? Por que não tem muito o que fazer para dar manutenção? Porque, como o HD ele é totalmente aquele braço mecânico girando, quando ele vem a dar erro, infelizmente, não tem muito o que fazer para poder ajudar aí, tá? Esse aí esse setor é um dos setores que mais dá defeito. Tá? Por quê, pessoal? Porque, igual eu falei para vocês, quando você está, né, geralmente fazendo a leitura, as pessoas às vezes não tomam cuidado
e aí ele vai ficando, ele vai batendo, literalmente, tá? E aí, como ele vai batendo, né? Como ele vai batendo a agulhinha, tá? Essa agulhinha vai fazendo com que esse HD possa deixar de funcionar. Bom, então, tem que tomar muito cuidado. Igual eu falei, por isso que eu falei para vocês, procure empreender dos dois lados, principalmente o seu HD, para que você não tenha problema, tá bom? Bom, e aí essa tabela é mais comparativamente, por quê? Ela vai mais explicar a diferença de velocidade. Uma das coisas que eu quero que vocês levem em consideração é o seguinte, pessoal. Esse SATA 3 aí, que está essa velocidade de 600 megabits por segundo, a gente sabe que não é bem isso, tá? A gente sabe aí que esse SATA 3, né, ele tem o pico, a velocidade máxima, sendo 600 megabits por segundo. Só que, pessoal, essa velocidade é variável. O máximo que ela vai chegar é a esses 600 megabits, tá? Então, ela vai ter também um pico mínimo, tá? E aí, que é a velocidade que a gente fala de normal, tá? Então, essa variante ela é bem normal aí no dia a dia, tá? Bom, e aí vocês viram ali, eu falei para vocês que uma das coisas que tem que tomar mais cuidado é com relação com relação a com relação aí a esse cooler Intel, tá? Isso eu falei para vocês. O problema do cooler Intel é que ele seca com muita facilidade e aí o que pode acontecer é quebrar as garrinhas. Aí quando quebra a garrinha, não tem o que fazer, tá? Bom, pessoal, vamos para o segundo. Vocês vão notar que hoje os exercícios são mais respostas mais livres, tá? Mais para ver o que vocês estão aprendendo. Vai lá, galera.
Vamos lá, pessoal, já deu tempo, né? Bom, deixa eu só... Então, continuando aí, né? O que a gente já viu e o que vocês não podem ter dúvidas mais? Tá? Então, tudo é coisa que vocês já vimos diversas vezes e vocês não podem ter dúvidas. Ah, professor, mas eu não sei. Isso aí que o senhor vai falar agora, eu não sei. Então, já me chama lá, ó, vê a dúvida que você tem para que a gente possa tirar. Tá bom? Então, vamos lá. Primeira placa-mãe. Qual a função da placa-mãe? Função de interligar os componentes. Ela vai interligar os componentes e aí vai fazer com que, né, os dispositivos de hardware ali se comuniquem. Se eu tiver uma placa-mãe que não tem uma qualidade tão boa, ela vai influenciar no meu desempenho da minha máquina? Muito difícil. É lógico que se você comprar uma placa-mãe top, né, das top de linha, e comparar com uma placa-mãe de entrada, é evidente que aí vai dar diferença, sim. Eu tenho autores, tem muitos autores, que falam que não tem diferença alguma, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado quando a gente escuta isso, tá? Então, por quê? Porque a variar, assim, desses conceitos é muito normal, tá? Às vezes você vai escutar ali mas a minha máquina, ela, né, ela tem uma placa-mãe que é de entrada e funciona bem, tá? Vai depender muito. Por exemplo, eu já tive casos de trabalhar com umas marcas que, nossa, não vai. Tinha uma, nem vende mais. Tinha uma que, por exemplo, chamava PC Chip. Ela era horrível. Então, hoje, como as peças melhoraram muito os preços, tá? Desculpa, melhoraram muito as configurações, a gente já não tem tantos problemas assim, igual eu falei para vocês, igual tinha há 20 anos atrás. Tá? Hoje já está bem mais tranquilo, as características já são bem melhores. Tá? O processador. O processador é uma coisa que dificilmente vai dar problema. Tá? Ele dificilmente ele vai ocasionar algum problema para vocês. Por quê? Porque, pessoal, hoje eles são feitos para funcionar há muito tempo. E as máquinas, elas são trocadas antes. Então, por exemplo, mesmo o processador, ele, igual a AMD, que aquece bastante, mesmo acontecendo isso com ele, tá? As máquinas, elas são produzidas, elas são fabricadas para durar muito tempo. Então, você acaba trocando de máquina antes que o processador venha dar defeito, tá? Então, por isso que ele tem essa qualidade específica, tá? Quando você precisar dar uma manutenção preventiva num processador, o que você tem que visualizar? Só a questão da temperatura. Ver se ele realmente está trabalhando a temperatura legal, visualizar a pasta térmica e assim por diante, tá? É isso que você tem que ter mais em mente, né? Principalmente a pasta térmica, tá? Às vezes as pessoas não levam em consideração a pasta térmica, tá? E aí a gente acaba deixando por bastante tempo. E a gente sabe que esse deixar por bastante tempo acaba fazendo com que depois o seu dispositivo não funcione direito, deixe de funcionar. E aí a gente, né, perde até um componente. Raramente você vai trocar um processador da AMD, desculpa, da Intel, por questão de queimar. Eu já trabalhei bastante, né, com processadores ali AMD que deu problema, mas da Intel é muito raro. Da Intel, 2, 3 só que vieram a dar problema, tá? Então é muito raro um processador da Intel dar defeito. Principalmente, né, porque o que acontece?
muitas vezes o processador da Intel, ele bloqueia o overclock. Então, isso aí torna ele ainda mais, né, ainda melhor, né, dentro das suas características aí de uso, tá? A memória RAM, o cuidado que você tem que ter com relação, principalmente, quando a gente fala da questão do ambiente. Nós aqui na nossa região, vivemos uma região muito quente e uma região muito seca. Então, o que acontece muito é curto. Aí, quando entra em curto, ela para de funcionar, ela vai parar de ligar, tá? Ela vai parar de dar vídeo. Aí não tem jeito, pessoal. Aí, quando chega a dar curto, o que você vai ter que fazer, né? Você vai ali, né, tentar resolver com a limpeza. Caso não dê certo, caso a limpeza não ajude, o único jeito é trocar mesmo, tá? A fonte, também, a fonte não tem muito um jeito de dar manutenção nela, tá? Quando ela termina a vida útil dela, ela realmente para de funcionar, tá? Quando nós temos uma fonte nominal, ela para de funcionar muito mais rápido, né? Ela deixa funcionar bem primeiro, tá? E quando você tem uma fonte real, a durabilidade é bem maior, tá? Os dispositivos de armazenamento, a mesma coisa, né, pessoal? Igual eu falei para vocês têm que tomar alguns cuidados, né? Alguns cuidados para que ele não deixe funcionar. Por exemplo, deixar o HD bem preso na máquina, não desligar ele de uma vez. Tem muitas pessoas vão lá e socam a mão no cabo de energia e puxa. Isso aí o HD está girando ainda, então pode vir a dar problema. Tá? Então são todos cuidados que você tem que ter para que a sua máquina tenha uma vida útil maior. Tá bom? Outra coisa que a gente já comentou algumas vezes é sobre o gabinete. O gabinete é o seguinte: quando você está utilizando um gabinete de baixo custo, tá? O que vai acontecer? Né? As suas peças não vão ficar bem presas. Então, ele pode vir a danificar seu equipamento. Então, tem que tomar bastante cuidado quando você vai comprar um gabinete. Né? Pegar um gabinete aí, não precisa ser um top, não precisa ser um case mold, tá? Que é bem mais ventilado, tem uma estrutura bem melhor, mas pelo menos um com um pouquinho de qualidade tem que ser, tá bom? Bom, pessoal, vamos só mais um exercíciozinho. E aí, o intuito desse exercício é você principalmente me mandar um exemplo de cada um, para ver se vocês já estão conhecendo aí. Vai lá, pessoal.
Vamos lá, pessoal? Terminaram? Pessoal, alguém ficou com alguma dúvida com relação à montagem, alguma coisa assim? Ou estar tranquilo? Vamos ver aqui. Bom, tranquilo então. Então, pessoal, opa. Então, por hoje, deixa eu ver só tem mais, o João tá digitando ali. Bom, então, pessoal, por hoje a gente vai parando por aqui. E aí é o seguinte, semana que vem a gente vai falar sobre as diferenças entre PCs e notebooks, tá? Eu vou trazer as peças para vocês, tá? E aí, com base nessas peças, a gente vai ter um entendimento de qual que é a diferença e qual que é a semelhança entre um e outro, tá? Principalmente, assim, outra coisa que nós vamos entender também é por que eu não consigo, mesmo é o termo certo, eu não consigo ter um notebook com a mesma configuração do PC pelo mesmo valor. Não que não há a mesma configuração, até há numa configuração mais simples, tá? Numa configuração mais avançada não tem mesmo, vocês não vão conseguir ter isso disponível, perdão, mas uma configuração mais simples vocês teriam, mas o porquê que eu não consigo ter isso no mesmo valor? Então não percam, por favor. Pessoal, se tiver alguma dúvida, alguma coisa, é só me chamar lá, eu estarei aí para responder vocês, tá bom? Galera, por hoje é só então. Tenham todos uma ótima noite e até semana que vem. Tchau, tchau, pessoal.